Olá! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a liberdade de se poder assumir um erro. Ou até mesmo a felicidade de saber que você não sabe tudo e que fez merda mesmo. Bom, vamos lá, vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo. Eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não assumir o erro, você nunca terá a oportunidade de consertá-lo. Nesse episódio a gente vai falar muito sobre este ponto de tentar trabalhar todo esse ego, insegurança, toda a incerteza da consequência que pode ter em assumir um erro, para você se tornar uma pessoa talvez com mais conhecimento, mais maduro, para você tornar uma pessoa que tem um pouquinho mais de senso crítico e observar os seus erros e valorizá-los. A nossa sociedade, ela não é acostumada em valorizar o erro. A gente é sempre catequizado para ter boa performance. A gente é sempre comparado, eu tenho aí um episódio que fala de comparação, em sermos bons. A gente sempre é posto num lugar onde as pessoas têm expectativas da gente, a gente cria expectativa. E quando a gente se frustra porque a gente errou, porque a gente não sabia tudo e seguiu um caminho que não deveria seguir, a gente se sente culpado, a gente se sente inseguro, a gente se sente machucado, a gente se sente de remorso, e isso tudo cria um ambiente que não é um ambiente prazeroso, que não é um ambiente que te faz fazer ser realmente quem você é. Você fica criando máscaras e carcaças na vida e acaba sempre se restringindo ao máximo que você pode ser, que é ter essa liberdade de poder falar: fiz merda, mas eu vou aprender com essa merda. Fiz merda, mas eu vou aprender com isso e me amadurecer. Eu vou buscar novos conhecimentos, eu vou buscar escutar as outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito cabeça dura. Eu sempre fui uma pessoa muito cheia de razões e muito cheio de respostas prontas. Eu até vou falar um pouquinho mais na frente sobre a educação que eu tive e por isso que eu cheguei a ter isso. E ter essas respostas prontas para mim sempre me trouxe um olhar meio crítico, às vezes até preconceituoso, de escutar uma outra pessoa para saber se aquela outra ideia era uma ideia válida, e eu ia seguindo e errava. Aí eu botava a mão na cabeça e falava assim: ai, meu pai amado, errei de novo, e aí com o tempo eu fui percebendo que ser cabeça dura, ser inflexível, pegar meu ego e colocar de lado. Autoestima eu sempre tive, mas em alguns momentos acabou prejudicando também minha autoestima. Me sentir culpado era muito ruim muitas vezes. E quando eu busquei conhecimento, quando eu busquei estudar sobre vulnerabilidade, quando eu busquei estudar sobre aprender a aceitar que estar errado é válido, com muito psicólogo, com muito estudo, eu comecei a ter muito mais felicidade, muito mais leveza. Eu não tinha medo de ficar numa situação embaraçosa, de ter que falar assim: errei. E tá tudo bem. O "e tá tudo bem" não significa que eu não levei a responsabilidade do erro. "E tá tudo bem" significa que eu observei o erro, aprendi com ele e eu quero fazer diferente. Eu quero levar para um lugar diferente. Isso me trouxe paz. Isso me trouxe mais segurança. Isso me trouxe mais conforto. Na minha educação, o meu pai sempre foi uma pessoa a mais divertida de todas. Minha mãe também sempre foi a mais divertida de todas, os meus pais. Só que eles foram exigentes, principalmente meu pai foi muito exigente. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com meu irmão, antes de fazer a gravação desse podcast, para falar sobre a educação que nós tivemos, porque eu queria falar muito sobre essa questão do erro, de que eu sempre tive uma percepção da exigência dos meus pais muito com uma consequência de ter que me sentir perfeitinho. E aí eu sempre trazia essa situação de ter que saber as coisas.
O meu irmão não, meu irmão falou que para ele, instigou ele a conhecer mais outras coisas, a ir para um outro lugar que era diferente do meu. E isso tudo é muito interessante porque somos pessoas totalmente diferentes. Nós, assim, não estou falando eu e meu irmão, não, todo mundo. Eu, você que está me escutando, todo mundo, pessoa que está do seu lado, qualquer pessoa, nós somos diferentes. E cada um tem uma percepção e toma uma atitude sobre aquilo, sobre o erro. Você quer saber muito sobre a pessoa? Perceba como ela reage sobre o erro. Perceba como ela tem toda a sua atitude pós o erro. Que é se ela está insegura, se ela não está insegura, se ela está com confiança, se ela vai querer encontrar culpado ou se ela vai querer encontrar solução. Isto diz muito sobre as pessoas e diz muito sobre a forma com que nós podemos encarar a situação e ajudá-las e também nos ajudar, obviamente, porque aqui é muito sobre a gente. O Vai Lá e Faz é muito sobre a atitude que eu tenho sobre a minha autorresponsabilidade de fazer as coisas, ponto. Obviamente, se eu puder fazer as pessoas se instigarem a ser melhor, se eu puder ajudar as pessoas, é muito bem-vindo, mas é muito sobre o eu. E quando eu olho sobre assumir o erro, e ter essa liberdade, essa felicidade, essa paz de espírito, você consegue ir para muitas outras situações positivas. Exemplo, e pegar oportunidades que talvez você não tá enxergando. Exemplo, teve um ano que eu trabalhei como vendendo produtos celulares numa distribuidora para grandes varejistas. E eu estava crescendo muito na venda nessa minha área. Eu era gerente comercial e vendia muito. E teve uma das vendas para um dos varejistas nossos principais clientes, que o cálculo que eu fiz de taxação para dentro do varejo foi errado. E aquilo trazia um prejuízo, sei lá, de 5% na venda. E a gente não poderia ter esse prejuízo. Obviamente, ninguém quer ter esse prejuízo, mas não deveria ter tido. E isso ia comprometer o meu salário, isso ia comprometer a minha comissão, na verdade, isso ia comprometer o lucro da empresa. Eu fui no presidente e contei um blá blá blá. Aquele blá 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 gerou outras consequências e a gente organizou. No mesmo caso, a gente teve uma oportunidade de conversar sobre outras formas de criar a solução que ele me trouxe. E com o passar das semanas, eu fui percebendo que o que ele me trouxe de solução era muito melhor do que a gente tinha desenvolvido. E a gente conseguiu ir adaptando e fazer o que ele fez. No final das contas, eu sentei com ele e contei toda a verdade. Olha, então, deixa eu te contar. Aconteceu isso, isso, isso. Eu não fui honesto, eu não falei toda a verdade. E teve esse ponto que eu omiti. Ele olhou para mim e falou assim: Henrique, muito obrigado por me contar. Ainda bem que a gente conseguiu organizar e foi de uma forma positiva. Tanto um quanto o outro formato de resolução seria bem-vindo. Só que esse formato que foi feito, e agora com o que você me falou, era muito mais fácil. E se você tivesse me trazido isso de primeira mão, a gente teria economizado um tempo enorme para chegar nessa solução. Porque só quando eu soube de tudo, eu consegui organizar, porque era uma verba de investimento de marketing que a gente trouxe de uma venda para outra, conseguia alocar de um lado, tinha mais dinheiro numa outra venda que poderia suportar essa venda de cá, e ficou muito mais fácil de solucionar. Aprendizados que eu levei para a vida em situações mesmo críticas como essa, perceber a verdade e levar a verdade, mesmo que doa. No caso, poderia doer minha comissão, poderia doer meu emprego, mas mesmo que doa. Depois que nós resolvemos, aquilo me deu uma paz, e me deu uma coragem, me deu uma segurança para trazer para ele todas as vezes os erros de forma mais organizada, mais verdadeira, e me levou para o resto da vida. Na última empresa que eu trabalhei, numa operadora, a gente trabalhava com grandes projetos. E grandes projetos têm N situações. Tem situações ambíguas, situações caóticas, tem situações que são muito relacionáveis às outras áreas e que você tem que seguir todo um procedimento, tem que seguir toda uma cadência, todo esse fluxo de uma grande empresa, e vai sempre dar merda.
vai sempre dar merda. A única certeza que você tem é que esses grandes projetos vão ter problemas e você tem que pegar esses problemas e transformá-los em solução. Se você ficar preso nos problemas, nos erros e não assumi-los e não se encorajar em trazer essas novas visões, não vai dar certo. Teve projetos meus, como por exemplo, quando eu cheguei numa operadora que eu trabalhei há 12 anos atrás, quando eu cheguei lá, 10 anos atrás, eu tinha lá 4.000 funcionários, a gente tinha que mudar o formato de gestão dessas 4.000 pessoas. O caminho que nós seguimos inicialmente era um caminho onde a gente tinha mais de 9 regionais e muitas coisas acontecendo para serem organizadas para criar um mesmo padrão, para criar um mesmo fluxo, para criar uma mesma organização. E nesse vai e vem inicialmente, quando a gente começou a desenvolver, eu tive muito achismo do conhecimento que eu tinha para achar que um caminho A, B ou C seria melhor ou pior. E errei pra caramba. A parte mais interessante é que com a maturidade que eu já tinha, eu chamava pessoas que eram das regionais, que estavam lá na operação no dia a dia, e abertamente falava do meu erro. E a gente discutia sobre a forma de corrigi-lo. Como ficou meu ego? Às vezes machucado, mas eu tenho certeza que eu fui muito mais respeitado. Como que ficou o orgulho? Como que ficou a percepção que os outros poderiam ter de mim, da expectativa de eu cumprir ou não aquele papel, que era um papel um pouco mais central. Elas foram crescendo de uma forma, as percepções foram crescendo de uma forma a me trazer mais segurança, porque eu envolvia as pessoas e me expunha nos meus erros. Eu lembro minhas últimas equipes que eu tive agora, os meus 2 últimos anos, era uma equipe que trabalhava com um assunto que eu não era especialista. Eu conhecia um bocado, mas eles eram muito mais especialistas. Mas eu era o gestor e eu tentava fazer toda a coordenação, a gestão daquilo para fluir com um olhar de business diferente, de negócio, para a gente ter outros tipos de resultado, outra criatividade, outra cabeça. Eu durante muitos anos eu fui cliente desse tipo de projeto, agora eu estava produzindo o projeto, então tinha esse outro olhar também de ser cliente. E isso tudo me trouxe também muita exposição para erros meus. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu fui para casa, fui para psicólogo e fui trabalhar isso em mim. E fui aprender. E fui deixar a equipe confortável em saber que aquilo eu não conhecia, eu estava errado e poderia mudar de visão, poderia mudar de atitude, mas tinha coisas tinha coisas que eu gostaria que fosse diferente e que os erros poderiam ser compartilhados e que os erros poderiam ser um aprendizado para todos. E a frase que eu acho que eu mais falei nesse período, de todos os erros da equipe, dos nossos parceiros, foi um aprendizado. Que aprendizado nós teremos disso? Eu não quero saber o culpado. Eu até quero saber depois quem é o culpado para poder a gente organizar isso, se é um processo, se é alguma coisa que tem que ser realmente pontuada. Mas eu estava muito mais preocupado com o conhecimento, a educação que aquele erro pode trazer para a equipe. E quando a gente assume o erro e a gente assume o aprendizado, todo mundo sai melhor. No episódio de hoje, eu quis instigar a vocês a algo que eu venho me instigando aos últimos anos, que é aceitar o erro e perceber todo o conhecimento que aquilo está trazendo. Repetir o erro pode ser uma burrada. Repetir o erro pode ser também um aprendizado contínuo de formas diferentes de errar, até você ter um pouco mais de maturidade para fazer aquilo. Imagino que o mundo científico seja muito isso. Erros e acertos, alguns erros sequenciais para você aprender um pouco sobre mais aquela fórmula, aquele medicamento e coisas desse tipo. No mundo corporativo, os erros eles não são bem vistos, mas eles deveriam ser bem vistos. E o papel nosso como gestor é aceitarmos o erro e nos amadurecer. Aceitarmos o erro, trazer um conforto para a equipe, mostrar para a equipe que ela está segura, que ela tem suporte e trazer para dentro do grupo
esse novo conhecimento, para a gente poder fazer coisas diferentes, de formas diferentes, sair mais maduros. Bom, era isso. E eu queria escutar de vocês um pouco também sobre o que o erro significa para vocês. Que exemplo de erro você teve, que você teve um aprendizado? Divide comigo, coloca aqui embaixo. Fala um pouquinho sobre que aprendizado você teve num erro que foi grande, ou um erro engraçado que você teve que tomar uma atitude mais dura ou uma atitude mais rápida para poder sair dele e seus aprendizados. Bom, é isso. Queria muito que vocês curtissem, compartilhassem, assinassem o meu canal. Muito obrigado. Meu nome é Henrique Bosco e eu agradeço mais uma vez por vocês escutarem mais um episódio do Vai Lá e Faz. Até a próxima.